Às vezes o cara tá morto assim, entre aspas. Claro, né? entendi. Morto que eu digo sem aparecer. O cara tá no ostracismo. Ô, Fernando, rapaz, eu te falar, uma das coisas que eu sou mais grato, assim, ao que eu vivi no São Paulo, e que eu acho que todos nós dessa geração porque leva até hoje, cara, é o Portela, que depois, não sei se foi ministro em algum governo aí, ele deu pra gente um projeto cultural, cara. A gente tinha uma aula, sabe, de como investimento, como investir seu dinheiro. Tiveram aula disso? Tivemos aulas como investir teu dinheiro, a vida pós-futebol, a vida no momento do futebol, o meio do futebol, né, para poder estar, para poder chegar, para poder deslumbrar com tudo aquilo que vinha acontecendo com a gente, que era passageiro, que aquele momento era um momento que todo mundo estava com o holofote em cima. Mas eu acho que é muito isso também. A escola do São Paulo foi a escola do Tele, né, cara? Porque é um cara que brigava muito. Não peguei o finalzinho dele, mas as histórias lá dentro eram muito forte e recente daquilo que ele pregava, principalmente como vida. Ele deixou um legado, a cultura lá, né? A cultura de São Paulo tinha muito do cara chegar com um carro e olhar para aquele carro. E eu, por exemplo, eu toda hora que eu olho um carro de 300 mil... Tu pensa que o cara podia ter Não, vem um apartamento na minha cabeça. Isso aí. Caralho, eu não esqueço, tanto que hoje nem carro eu tenho. Juro por Deus. Acredito em você. Um dia eu falei pra minha mulher, não quero mais carro. Ela, o que é isso? Vou comprar uma bicicleta. Mentira, tá de sacanagem. Ela nova comigo. Falei, tô te falando, bati esse carro aí, ó. Farol dele é 10 prata. Seguro mais 10. Porra, ficar 3 meses sem o carro porque o farol não tem. O que vai fazer isso? Mudei. E tem na minha cabeça que o preço de um carro é um apartamento. Desde aquela época lá, sabia disso, cara? Caraca, que maneiro. Caralho, não esqueço de jeito nenhum. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que, porra, né? A gente, cara, mas tu fez e deu certo. Deu certo. É contigo, e não me sinto mal com nada disso, sabia? E ele tinha isso, que o legado, quando o Macedo chegou lá, então, não sei o que, esse carro aí, tu acha que tu é bonito? Vai lá e vende esse carro, tu não vai jogar comigo. O Tele mandava. Falava isso, né, cara? Você acha que tu vai arrumar uma loura bonita agora? Vai lá pro ponto e fica ali sentado pra ver se ela vai passar e vai te olhar. Pô, mas que maneiro. Entendeu? Então, assim, maneiro é isso que tem lá. Então, nós todos crescemos com essa cultura, que essa cultura é da vida pós-atleta. E hoje até, porra, às vezes eu, como treinador, né, dou cada pitaca algum pros jogadores e tal, porque... Ô, Fernando, se tu não tem orientação hoje, se tu não tinha orientação naquela época, cara, porque você viu a porcentagem, você sabe disso, a gente tem muitos amigos que jogaram com a gente, é uma coisa que me deixa muito triste quando eu faço meu futebol contra a fome lá, então eu estava solidário, faço questão de chamar muita gente que foi importante, principalmente na história do futebol brasileiro, na minha... que eu tenho até arrepio, que eu tenho até admiração, que um dia eu estava sentado na arquibancada do Morumbi, vendo um jogo lá, São Paulo e Corinthians, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, e ver que o cara era fera pra caraca, e ter o privilégio de convidar para um jogo que é um jogo, né, festivo, um jogo para ajudar as entidades da cidade, mas o que eu mais prezo é ele ter o conforto de sentir o cara como ele foi um dia, que às vezes, momentaneamente, né, ninguém dá valor pro que você representou um dia, principalmente os caras que foram mais estrela do que eu, por exemplo, que eram os holofotes, o camisa 10 ou 9, o que craque, né, como o Marcelinho Carioca, o próprio Roberto Dinamite, que eu tive a oportunidade de levar 3 anos lá, simplicidade em pessoa, eu vi aquele cara por causa do meu pai no rádio, cara. Aquela época, porra, na Rádio Globo com o garotinho, porra, caraca, eu ouvia aquilo lá, quando eu olhava pra ele, eu falava, porra, esse cara não é possível. E a gente vê isso com muitas pessoas que a gente tem a oportunidade de falar, e eu fico até chateado, triste com isso, porque você vê muito desses caras com a vida financeira mal, ruim, passando dificuldade, que, poxa, que perdeu porque se deu mal casando, que perdeu porque se deu mal porque confiou no empresário, porque se deu mal, confiou. Administrou mal. E não é nem por maldade, que é o pior. Não, porque ninguém aprendeu a mexer. Porque não aprendeu a mexer. Ninguém sabe mexer, pô. Porque acreditou. E hoje,
vivendo tudo isso, tem uma dificuldade enorme, são vários. Tem muito mesmo. Então, é uma coisa que... É legal quando tu for, quando tu leva lá que e leva, dá que moral pros mexe, caras. sabe? Que eu faço questão, às vezes o cara tá morto assim, entre aspas, Claro, né? entendi. Morto que eu digo sem aparecer. O cara tá no ostracismo, ninguém lembra tá dele. Tá fora do contexto, tá fora do mercado, não é Tá comentarista da Sport TV, não é comentarista da Band, não é comentarista, não tá fazendo um podcast maneiro, não tá em evidência, porque, né, não é o cara do momento. Então, assim, é fogo, cara, você vê isso, a gente vive isso e eu... Não, que bom que tu faz isso. Eu sou grato a isso aí, cara, porque o São Paulo me ajudou nesse aspecto, a enxergar diferente tudo esse contexto. Porque eu acho que hoje, ainda, a gente está falando isso aí tem 20 anos, né? Estamos falando de 20 anos. De 20 anos. Hoje, se bobear, a grande maioria dos clubes não tem isso, não tem ainda isso. Ainda não tem isso. Porque hoje abriu, né? Hoje tem um empresário, hoje tem um leque, o cara vai lá, ele tem um monte de coisa, ele tem um assessor de imprensa, ele tem um assessor da rede social, ele tem um assessor disso e daquilo. Né? A moeda também mudou, mas... O clube hoje, ele se eximiu de algumas responsabilidades que, na minha opinião, já não eram dele. Já não era dele. Entende o que eu tô te falando? Jogam na conta dos clubes umas paradas que, na minha opinião, não deveria ser obrigação. É interessante para o clube, na minha opinião também. É interessante ele formar não só o atleta, mas o cidadão. O cara mais inteligente, ele vai entender melhor o treinador. O cara com um cognitivo mais aguçado, ele vai ter percepções mais rápidas. Mas isso, Fernandão, o São Paulo se destacou por causa disso, porque o São Paulo... Rapaz, em 96, 97, a gente tinha podólogo, pô. São Paulo, cara, cortava o cabelo lá dentro. Sempre foi diferente. Hoje tem um salão lá dentro, cara. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Você jogou na Alemanha, mas tu sabe que tudo que tu aprende, se tu vai jogar um papel ali, se tu não tiver alguém pra te corrigir, joga ali. Você vai jogar sempre no chão. É isso aí. Isso tem que acontecer. Isso não pode deixar de acontecer. Essa formação, ela tem que ser constante. É porque o nosso problema é muito sociocultural, né, cara? Cara, então... Assim, a gente tem um problema social na rua, né? De educação. Isso é... Nossa, eu falo por experiência própria. Não tô dizendo que eu vi nem que vi. Aconteceu comigo. E quando você aprende isso, e os clubes fizeram muito isso pelos atletas. Por mim, o Flamengo, a minha formação como cidadão foi feita dentro do Flamengo. Não foi em casa. Eu sou criado no sul do Rio de Janeiro, enfim. Tem muita gente boa lá, como eu e minha família éramos, mas essa formação, esses ensinamentos de bons costumes e o caramba, que devia ser feito pelo Estado, quem fez foi os clubes durante muito tempo. Mas que também, na minha opinião, não é obrigação deles. Não é obrigação, não. Não é obrigação dos clubes, é do Estado. É isso. Colégio, ruas limpas, saneamento. É isso, bandido. Só que os clubes, como queriam formar os jogadores, tinham essa obrigação, né, compadre? Eles formavam atletas profissionais, estavam preocupados com... Nem todos. É isso que eu tô falando. Eu falo que o meu exemplo é esse. Eu dei sorte. Não gosto de falar que dei sorte. Só que quando eu tava lá, tinham ótimos profissionais. Como você no São Paulo. Também é outra geração. Não tem comparação. Isso que tu falou do São Paulo aí, dessa parada de educação financeira, essa porra cultural. Projeto cultural. O nome era esse. Isso é incrível, velho. Isso é incrível. Isso foi maneiro demais. Mas assim, eu acho que... Cara, era assim... E tu levou isso pra vida? Eu levei isso não pra só vida. do carro, dos investimentos também? Porra... tem que levar. Metade de tudo é tua lá, não, né, cara? Mas um pedacinho de tudo tá... Já concorreu a prefeito? Eu não gosto muito de política, não. Já me chamaram. Se concorrer, leva. Me chamou. Tem outro cara de lá que se destacou, assim. Não, tem o Zé Carlos Perfeito, que foi goleiro aqui do Botafogo e do Flamengo. Tem o Humberto, que jogou no Atlético Mineiro. Assim, nível... Até porque... Lá... Saúde. Porque ali não é tão perto de Belo Horizonte. Não. É mais fácil tu ir pra São Paulo do que pra Belo Horizonte. Pra lá. Mas assim, eu acho assim que nós podemos... você, nossa geração, a gente pode agradecer muito por causa disso. Que o principal de tudo isso é conviver com a situação que vai vir, que era nossa, passando do sub-20 pro profissional. Que é ali que o bicho pega. Porque o bicho pega ali em todos os sentidos.
na noite, nas pessoas em volta que querem aproveitar, na família que acha que tu virou o cara e tem que cuidar de todo mundo, e às vezes tem muitos que cuidam. Se casou, a família da mulher pode pensar assim também, e se você não ajudar, arruma problema em casa. Então tem vários aspectos que isso acontece. E aí ter um entendimento de tudo isso, para conseguir esse equilíbrio, não é fácil. Não é para qualquer um. E por isso que a gente vê dificuldade em muitos ex-atletas, e eu faço questão de convidar, de estar perto e tal, e que eu puder, quando eu sou treinador de um clube, alguém me liga, ou quer ir lá, ou manda um zap para mim, porra, eu tenho um jogador e tal, eu faço questão de falar, de dar atenção, porque é surreal. Eu acho que a gente viveu isso e ter essa clareza de que pode, do que não pode, do que aconteceu com o cara e do que não aconteceu, eu acho que é... Poder ajudar nunca é demais. Eu acho que é fundamental. Fico puto com muitas pessoas que às vezes, porra, consegue ser treinador do Flamengo, do Fluminense, aí não atende, não responde o zap. Que bobeira é essa? Não adianta, irmão. É de cada um. Eu acho que... E daí, pô, responde, fala, abre as portas, faz as coisas para poder, né, ajudar, dar oportunidade também, porque tu tá ajudando não é só uma pessoa, às vezes a família. Tem muita gente que é assim, cara, que passou por... Não foi por opção, né, cara? Eu vou citar um caso aqui agora que mexeu comigo. Cara, tu não tem noção. Eu fui fazer um jogo agora, é um cara que eu não tenho amizade, que eu não joguei com ele, o Índio, lateral do Corinthians, campeão. Porra, eu joguei com ele na seleção sub-20, mundial Liguei pro sub-20. Índio, convidei ele pro jogo, Sidney, eu vou me ligar todo dia. Ele mora no interior, lá de Varginha, lá em Minas. Ah, ele tá lá? Falei, vem aqui no meu jogo, vem aqui. Pô, você paga cachê? Não pago cachê aqui assim, mas vem que você vai ser bem tratado. Tô com a minha esposa grávida. Ele me sai lá da cidade, falei, vem, porra, mandei o dinheiro, vem com a gasolina, vem com tudo, você vai vir de carro, vem de carro. Bateu o carro. Puta que pariu. Me ligou numa cidade. Caraca, com a mulher no hospital. Falei, Puta meu Deus, você acredita? A mulher grávida não... Grávida. Perdeu o bebê. Puta que merda do cara. Olha pra tu ver como é que é. Tem lógica, cara. Não. Falei, não é possível. Aí ele, pô, citou aqui, o que tu precisa aí? Tô precisando de tal, não sei o quê. Ele falou, pô, tô precisando pra voltar pra casa, tá aqui. Falei, o que tu precisa aí? Aí, pô, ajudei ele e tal, não sei o quê, que era o mínimo que eu poderia fazer. Claro. Porra. Mas pra você ver, cara, que é um cara que eu não tive amizade, é um cara que, porra, não foi tão preparado. Isso, não foi tão preparado socialmente, emocionalmente. Tá? Joguei com ele na seleção. Você jogou com ele na seleção, né? E aí, cara, ó pra você ver. Então, assim, são vários fatores, né? Mas acho que a gente pode levar para a vida que a nossa geração foi boa. Ressaltar também que teve muitas pessoas que naquela época não visavam tanto dinheiro para poder contribuir com vários garotos, com vários profissionais que soubessem, como você teve no Flamengo, a geração de treinadores, de pessoas lá dentro mesmo, que fazia tudo para poder fazer isso, não só no Flamengo, todas as equipes do Brasil, né? Porque foi uma geração, uma época diferente, não que hoje não tenha, mas a coisa mudou um pouquinho o foco, né? No negócio. O futebol virou um negócio. E aí isso, né, se perde um pouquinho no meio do caminho, né?